Fala pessoal, aqui é o JP e hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo dos modelos atômicos. No nosso último vídeo a gente tinha estudado o modelo atômico de Dalton. Vale aqui lembrar as características básicas do modelo dele. Então, o nosso átomo, ok? Lembra que a gente está tentando investigar aqui do que a matéria é feita, qual a sua composição, do que as coisas são feitas. Enfim, para Dalton, que a matéria era constituída por átomos, e esses átomos eram esferas maciças, indestrutíveis e indivisíveis, ok? Só que, como eu havia falado para vocês, existem alguns problemas, algumas perguntas não respondidas pelo modelo de Dalton. Assim, agora a gente passa para o próximo modelo, conhecido como modelo atômico de Thomson. Ele foi proposto pelo inglês Thomson, ok? Ele também é do século XIX. Perceba aqui que a gente está falando quase de 100 anos depois do modelo atômico de Dalton. Então, ele retoma as ideias de Dalton para poder investigar e tentar solucionar os problemas que surgiram pelo modelo dele. Para isso, ele fez um experimento com os chamados raios catódicos. Vamos entender um pouquinho o que foi esse experimento, ok? Então, tenho aqui um aparato conhecido como ampola de Crookes ou também como tubo de raios catódicos. O que ele fez aqui? É um tubo de vidro totalmente vedado e ele colocou aqui um gás. Na verdade, ele fez esse experimento com vários gases para poder chegar na conclusão que esse experimento consegue nos dar, a um gás a uma baixa pressão. Então, tinha uma quantidade muito pequena de gás aqui dentro, certo? E o que ele fez? Ele submeteu essa ampola a uma diferença de tensão muito grande, a uma alta tensão, uma alta voltagem. Nessa região aqui eu tenho o chamado cátodo, daí o nome raio catódico. Por quê? Ele colocou, além de ter essa região aqui, colocar uma alta tensão, ele colocou um dito campo elétrico aqui. Então, eu tenho aqui uma placa carregada positivamente e aqui uma placa carregada negativamente. Talvez você já tenha ouvido falar daquele velho ditado, que os opostos se atraem. Então, a gente observa isso, de fato, aqui na química, mas também pegando essa ideia da física. Então, o positivo vai atrair o negativo. O que ele observou quando ele submetia essa ampola aqui a uma alta tensão? Ele percebia que certos raios que saíam daqui do cátodo, por isso o nome de raio catódico, ao atravessar esse campo elétrico, eles não seguiam totalmente reto, mas eles sofriam um desvio. Esse desvio significa muito para a gente. O que ele vai significar? Bom, se você perceber aqui, esse desvio significa que o raio se aproxima da parte positiva. Para se aproximar da parte positiva, significa que o raio tem que ter uma carga negativa. Então, aqui, o que a gente tem? Que os raios catódicos, na verdade, são um fluxo de partículas que são menores que os átomos. Por quê? O nosso átomo não pode ter carga, ok? Então, assim, tudo que é positivo tem que anular com o que é negativo. Assim, se o átomo em si não tem carga, não é porque do que ele é feito não tem carga, mas o que tem nele se cancela. Como assim? Tudo que tem de positivo vai cancelar com tudo que tem de negativo. A essas partículas menores que o átomo, ele chamou de elétron, ok? E aqui a gente tem a nossa primeira subpartícula atômica. Vale guardar essa informação. E os elétrons têm carga negativa. Por que eles ganharam esse nome de elétrons? Elétron vem do grego, que significa âmbar. E âmbar é uma substância que que eu consigo eletrizar ela, ou seja, se eu esfrego ela, eu deixo ela com uma energia, uma eletricidade eletrostática muito fácil de se observar. Assim, em homenagem ao âmbar, nomeou-se os elétrons. E agora, o que a gente tem no nosso átomo, então? Então, vamos retomar essa ideia. Se eu tenho uma partícula que é menor que o átomo, eu já quebro o primeiro postulado lá de Dalton, em que ele falava que o átomo era indivisível. A partir de Thomson, a gente tem um átomo que é divisível.
Lembrando lá da filosofia grega que eu falei para vocês, dos filósofos Leucipo e Demócrito, que cunharam o termo átomo, átomo significa não divisível. A gente manteve essa nomenclatura átomo, apesar da gente saber ainda hoje que o átomo pode ser dividido em partículas cada vez menores, ok? Então, o que seria um átomo para Thomson? O átomo seria um fluido, ou seja, uma massa positiva com cargas negativas incrustadas. Então, na hora que eu observo aquele fenômeno dos raios catódicos que sofrem desvio, aquele desvio que sofre são os elétrons apenas, ok? E isso daí ele comprovou porque sempre que ele mudava de gás, ele percebia que o gás, para qualquer gás que ele usasse, eu observava aquele comportamento. Bom, só que, então, fechando aqui, resumindo o modelo de Thomson, a gente tem essa imagem aqui, essa ideia do que seria o modelo dele. Então, eu tenho aqui uma massa positiva com partículas negativas, os elétrons incrustados nele, ok? Esse modelo é conhecido como o modelo do pudim de passas, justamente pela semelhança entre uma representação do modelo e o que de fato é um pudim de passas. Os vestibulares gostam muito de usar esses termos, modelo da bola de bilhar, no caso para Dalton, e agora modelo do pudim de passas. Eu expliquei para vocês que para o desenvolvimento da ciência, né, para a gente pensar num novo modelo, ou seja, não tem por que a gente pensar em algo mais complexo se uma ideia mais simples me explica. Então aqui a gente tinha o modelo de Dalton, só que quando surgiu um problema, a gente pensou no modelo de Thomson. Vão surgir problemas a partir desse modelo, e assim a gente vai buscar continuar respondendo a essas perguntas. Qual foi, por exemplo, um problema que surgiu no modelo de Thomson? Se existe aqui uma massa positiva e partículas negativas, por que então que essas partículas negativas que estão próximas, ou seja, estão no átomo, elas não têm repulsão, ou seja, elas não se repelem, assim como opostos se atraem, iguais se repelem. O modelo dele não explicava isso, ok? E aí a gente começa a pensar numa outra forma de explicar a matéria. Mas para isso, a gente vai ter que continuar seguindo no nosso próximo vídeo, ok? Muito obrigado e até logo!